A seguir, na Rádio Web Holonomia, a voz do autoconhecimento, discutindo a história. Fique por dentro com Odair Abujamra. Na sequência, Rádio Holonomia.com.br, programa Discutindo a História, fique por dentro, apresentação Ahmed Abujamra. Olá, tudo bem, pessoal? Nós estamos aqui com o programa Discutindo a História. Fique por dentro comigo, Odair Ahmed Abujamra, professor de História Geral, professor de Geografia Geral, jornalista também registrado em assuntos de política internacional, com especialização em globalização, sociologia. E nós estamos aqui hoje com você, aqui no Discutindo a História. Fique por dentro, mais um programa gostoso conosco aqui, onde vocês podem participar com seus e-mails também, suas perguntas. Nosso telefone da rádio é o 26380078, 26380078, e também o nosso e-mail www.radiotvholonomia.com.br. O nosso programa sempre aí às 23 horas. Vocês podem ouvir também às 16 horas e às 17 horas. E todas as noites às 23 horas, Discutindo a História, fique por dentro com vocês. Falou? Assuntos bastante importantes. Somos também jornalistas registrados, analistas e comentaristas, e não crítico. Muitas vezes o pessoal faz confusão com jornalista crítico e jornalista analista, pesquisador, comentarista. Você faz o comentário da análise dos assuntos e não a crítica, mas você mostra. Embora pareça crítica, mas não é. Crítica é quando você entra direto. Mas é o comentário e análise dos textos e dos problemas sociais. Hoje nós vamos tratar com vocês um assunto bastante importante, que vai entrar aí também o livro de Isaías, o Leviatã, e um grande filósofo inglês do século XVII, o Thomas Hobbes. Para você que está também no ensino médio, estudando aí a Reforma Protestante, iluministas, tá, do século XVIII. Não faça confusão com Illuminati e iluministas. Iluministas é uma coisa, Illuminati é outra coisa bem diferente, que nós vamos falar no próximo programa sobre os Illuminati, tá bom? Coisas assim de arrepiar o cabelo. Podem se preparar. Bom, mas vamos lá então. O nosso programa, e vocês vão acompanhando, hein? Porque nós já fizemos aí o programa sobre os dízimos. O dízimo 1, programa dízimo 2 também. Ainda falta o programa dízimo 3 e o programa dízimo 4. Quem está acompanhando vai ficando por dentro de toda a história e toda a análise que nós fizemos com base nos nossos estudos, que são de professores doutores das universidades europeias e norte-americanas, inclusive a Sorbonne, a Universidade de Cambridge, a Universidade de Oxford, a Universidade de Harvard, Stanford. E também eu tenho recomendado para os ouvintes que gostam de ler, para você enriquecer sua biblioteca, um livro muito importante da editora Paulus, História Social do Proto-Cristianismo. História Social do Proto-Cristianismo. É um livro muito bom
porque os autores são doutores, professores da Universidade da Basileia, na Suíça. Esse é um nome meio complicadinho, mas vocês podem encontrar o livro, não sei se está esgotado, mas é História Social do Proto-Cristianismo. História Social do Proto-Cristianismo, da editora Paulus. Neste livro vocês ficam por dentro. Quem gosta de ler, para quem está estudando também na universidade, e você que está no ensino médio, você vai ver aí como eram os impostos do Império Romano, como eram os impostos judaicos para o templo, como era a vida social judaica, como era a vida social romana. História Social do Proto-Cristianismo, da editora Paulus. São dois professores, doutores da Universidade da Basileia, na Suíça. E o nosso programa de hoje, nós vamos comentar com vocês também, analisar e comentar como nós somos iludidos. Porque nos programas anteriores já falei sobre o dízimo 1, dízimo 2, que muita gente faz confusão. O que é assim judaico e o que passou a ser cristão ao mesmo tempo. Não existe isso, meus amigos. As coisas são ou judaicas ou cristãs, com o apóstolo Paulo que organizou o cristianismo. Mas não pode fazer confusão com o que seria assim o judaísmo antigo. Então, para o nosso programa de hoje, nós vamos comentar com vocês Thomas Hobbes, foi o grande filósofo do século XVII que viveu na Inglaterra. Eu falei no começo do programa, não fazer confusão com iluministas e Illuminati. São coisas bem diferentes uma das outras. Illuminati, nós vamos trabalhar com vocês a família Rothschild e a família Rockefeller, as duas famílias mais ricas do planeta e que controlam todas as multinacionais e bancos internacionais. E estão um pouco se lixando, que tem gente na miséria ou passando fome. Não estão nem aí. Basta ver a África. A África continua essa miséria milenar. E também nós vamos falar sobre a maçonaria, hein? Atenção aí o pessoal da maçonaria que não gosta de saber de muitas verdades. Nós vamos falar algumas verdades também. E em próximos programas nossos, nós vamos voltar a falar aos ouvintes que estão pedindo para mim voltar explicar sobre a proclamação da República do Brasil, o Duque de Caxias, o governo Dom Pedro I, toda essa turma que era maçônica, maçons do planeta todo, o senhor Barack Obama também, que é da Igreja Batista e é maçom também, e parece que agora está separando da Michelle Obama aí umas conversas mole de internet, não sei se é verdade, se é mentira, tá? Então você veja bem, que maçonaria é essa, hein? E eu pergunto, o que a maçonaria fez pelo planeta até hoje? O que a maçonaria fez pelo planeta até hoje? Se na Revolução Francesa, nós vamos falar depois do próximo programa, teve infiltração também de Illuminati, que não estava muito interessado em liberdade, fraternidade e igualdade. Isso é uma balela, isso é conversa mole para boi dormir. Não me engana que eu quero. Nós vamos ver. Eu estava falando para vocês antes, Dom Pedro I, Dom Pedro II, Duque de Caxias, todo mundo bate no peito, informação, fizeram isso, fizeram nada. Duque de Caxias matou milhares e milhares de negros, brancos, pobres, infelizes, que não sabiam nem lutar espada. Duque de Caxias com uma espada, decepava 10, 20 cabeças ao mesmo tempo. Enfiava na barriga, no peito de um, cortava braço, cabeça de outro, matava 10, enquanto o outro lá do outro lado não conseguia matar nenhum, porque não tinha condições, não tinha treinamento militar. Matou gente para consolidar o Império Dom Pedro I, que não fez nada. Sabe o que Dom Pedro I fez, turma? Dom Pedro I fez um grande favor ao Brasil. Sabe qual foi? Ele governou só 9 anos e tão impopular que ele era. Ele fez um favor para o Brasil. Dia 13 de abril de 1831, 13 de abril de 1831, Sua Majestade Imperial Dom Pedro I arruma as malas e se pirulita para Portugal, que abandona o Brasil, porque não tinha condições mais de governar como imperador, de tão desmoralizado e imoral que ele era. Ah, tenha santa paciência. Você vai citar esse homem como exemplo de moral? Ah, então você cita Jesus Cristo. Mas tem tanta gente boa no planeta. A Madre Teresa de Calcutá, a Irmã Dulce na Bahia,
Nossa, quanta gente boa nós temos pelo planeta que foram trabalhar com os pobres. Deixaram a vida chique, rica da Europa, a Madre Teresa de Calcutá, já falecida, e foi trabalhar na Índia, no meio dos pobres. Deixou a vida de conforto da Europa. Essa sim merece o meu respeito. A irmã Dulce da Bahia, falecida também. A irmã Dulce deu a vida dela pelos pobres, trabalhava no hospital a noite inteira. Os médicos ficavam bravos com a irmã Dulce na Bahia, porque a irmã Dulce não ia dormir. Ela ficava a noite todo o dia inteiro cuidando dos doentes. E os médicos falavam: ô irmã Dulce, vai dormir, meu, senão a senhora não aguenta, precisa descansar. Ela sentava numa cadeira, ela ficava 1 hora descansando, voltava outra vez a cuidar dos pobres. Isso é santa. Agora esses caras que mataram gente, tenha santa paciência, meu. É que nem a Bíblia também, o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é morte em cima de morte. Era só luta, luta, luta e mata, 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 mata. E a ordem divina era matar, apedrejar. Era uma lei severa. Deus me livre viver entre os israelitas na época dos juízes. A lei era feita pelos juízes. Agora a turma fica batendo palma para os juízes no livro da Bíblia. O povão nem sabe quem foram os juízes. Vão ler o livro de Juízes. Eles se sentiam os reis todos poderosos. Matavam quem eles queriam. Foi o pior período do judaísmo. Foi o período dos juízes. Samuel foi um deles também. Samuel foi sumo sacerdote e o último juiz de Israel. Depois de Samuel, começou o império judaico com o rei Saul. Depois de Saul veio Davi e Salomão. Com Salomão terminou o reinado judaico. Aí deu a divisão das tribos e termina aí a união das 12 tribos de Israel. Tenha santa paciência, né, turma? Ficar batendo palma pra essa turma. O próprio Samuel, o próprio profeta Samuel, que era sumo sacerdote e profeta, mandou matar em nome de Deus. Sabe o que eu acho interessante, pessoal? O planeta todo fica criticando o islamismo, dizendo que o homem bomba, o Islã é de guerra e não sei o que, não sei o que. Mas você vai ler a Bíblia, é a mesma coisa. Os profetas mandavam matar também. Samuel é um péssimo exemplo. Matar os inimigos, matar o rei, os reis inimigos que Samuel poupou, o rei dos amonitas. Samuel enfiou a espada na frente do rei Saul, matou o rei, que era amigo de Saul, que Saul tinha poupado a vida do rei. E mandava matar tudo. Então vocês estão vendo, meu Deus do céu. Mas o nosso programa de hoje aqui, o Discutindo da História, fique por dentro. Nós vamos trabalhar um pouquinho o filósofo Thomas Hobbes, o livro de Isaías e o Leviatã, para ver quantas coisas fraudulentas nós temos, né, pessoal? E o povo não sabe, ninguém explica, ninguém fala nada. Meu Deus do céu, como mexer. Teve outro dia aí, eu briguei com um conhecido de Facebook, um sheik muçulmano. Rabino não, rabino é judeu. É um imam, sheik muçulmano. Brigou comigo, saiu da minha página, ficou uma fera, travou minha página há meses atrás, porque ele falou que os judeus tinham mexido na Sagrada Torá, inventado. Eu falei, não é bem assim. Nossa, o homem ficou uma fera comigo. Realmente foi mexido, mas não assim conforme ele estava falando. Mexeram nos textos sagrados. O único texto sagrado que foi revelado e é igual no planeta todo, e ninguém mexeu uma vírgula e nem tirou nem pôs, é o Sagrado Corão. O Sagrado Corão. Os livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento foram mexidos e remexidos. Que vocês vão ver como é que foi remexido o Antigo Testamento. Eu vou falar para vocês como é que foi mexido e remexido. Sintonizam a Rádio Olonomia, o programa Discutindo a História. Fique por dentro com o professor Odair Hamed Abu Jamra, professor de História Geral, Geografia Geral, com pós-graduação e especialização em Política Internacional, Globalização, Sociologia. Nós somos também jornalistas registrados, analistas e comentaristas, pesquisador dos textos sagrados da história também, para vocês. Aqui sempre o melhor, onde nós procuramos explicar e orientar. Bom,
eu tinha recomendado para vocês. Aliás, é um livro que está esgotado, viu, pessoal? Vocês podem encontrar em sebo. Eu não aconselho a ter este livro, sabe por quê? Porque ele é muito difícil. Ele é muito difícil demais. É o Leviatã de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes foi um grande filósofo pensador da Idade Moderna na Inglaterra no século XVII. O século XVII são os anos 1600. Thomas Hobbes, filósofo, escritor do século XVII na Inglaterra. Portanto, é um peso pesado também esse filósofo Thomas Hobbes, porque ele é estudado em política e sociologia. E ele tem um livro que o título é Leviatã, onde ele mostra como são as sociedades e a política, e como deve ser o rei, o povo e o rei, esse relacionamento. Por que que Thomas Hobbes colocou o nome do livro de Leviatã? Porque ele se baseou no texto sagrado do profeta Isaías, que fala sobre o dragão do mar, Leviatã, que era um monstro que habitava o mar, devorava as caravelas e devorava todo mundo. Isso aí entrou pelos séculos afora, durante os descobrimentos da América e do Brasil. Também, eles acreditavam que o mar tinha monstros marinhos. E tem até hoje, né, turma? Tubarões enormes, baleia que pesa tonelada. Então não é monstro marinho, isso é um monstro marinho. Pensou uma bruta de uma baleia de não sei quanto, 20, 30, 40 metros de comprimento, pesando mais de meia ou 1 tonelada. Já pensou que monstro que é? Ela com a cauda, ela consegue derrubar um transatlântico. Se ela for de encontro e bater, ela derruba o transatlântico. Que vai chacoalhar, vai. Então, naquela época também, né, esses monstros marinhos, para eles, eram monstros marinhos. Inclusive aquela baleia que fala do livro de Jonas, que Jonas esteve no ventre da baleia por 3 dias, que é uma alegoria, logicamente. Aí é uma alegoria que mostra, antecede a ressurreição e a morte do Senhor Jesus. Jonas dentro do ventre da baleia, que é escuro, claro. Aí você é engolido pela baleia, você não vê luz nenhuma, está dentro do ventre da baleia, tudo escuro. Então representa as trevas, representa o Sheol, o abaixo da terra, o inferno, as trevas. Então representa Senhor Jesus. Quando ele morreu, Jesus desceu aos infernos, depois ele subiu aos céus, que a oração católica romana, o credo, fala isso. Senhor Jesus desceu aos infernos, depois subiu aos céus, ao paraíso. Jonas, 3 dias na baleia, representa já os 3 dias da morte de Cristo e a sua ressurreição no domingo de Páscoa, que foi organizado pela Igreja Católica e pelo imperador Constantino do Império Bizantino, aí na Idade Antiga, para quem tem fé e para quem acredita, logicamente, não é? Então, esse livro, Leviatã, eu não aconselho a todo mundo ter na biblioteca, porque ele é dificílimo. É um livro totalmente filosófico de Thomas Hobbes, esse escritor inglês do século XVII, que viveu na Inglaterra e que ele é estudado na universidade em História, Filosofia e Sociologia. E também estudado no ensino médio, só que no ensino médio ele é citado como um grande iluminista, como outros, né? Leonardo da Vinci, Miguel Ângelo, Rafael, que fez as grandes pinturas das Madonas, aí do período do Renascimento, depois dos anos 1500. Não tem nada a ver com Illuminati, eu falei no começo do programa. Illuminati é uma coisa, iluministas é outra coisa. Bom, mas vamos lá então. A interpretação dos livros sagrados nas diferentes culturas sempre foi reservada a uma classe sacerdotal. Os crentes aceitavam as versões do sacerdócio ou dos sacerdotes sem discutir. Por exemplo, um programa anterior que nós fizemos aqui, né, na antiga lei, o sumo sacerdote era o único que podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano. E ele lá consultava, tinha um jogo, uns dados chamados Urim e Tumim. Era jogado isso aí para falar com Deus, para saber o que Deus queria que falasse para o povo. Quem entrava no Santo dos Santos era somente o sumo sacerdote. Então sempre o povo obedeceu sem discutir a palavra dos profetas e dos sacerdotes.
E hoje em dia também as igrejas, ninguém vai discutir enfrentar pastor. Ele falou, olha, ele é homem de Deus, então ele falou, tá falado. Então obedece, o que torna fácil para a religião, que aí você consegue conquistar o público. Prevalecia o que no passado? A fé sobre a razão. Hoje também, a fé sobre a razão ainda, para as pessoas que não têm muita cultura. Autoridade sobre a liberdade. Quer dizer, a autoridade é que manda, então você não é livre, porque você tem leis para cumprir e obediências para com Deus por meio dos seus servos. Isto tudo vai facilitar a manipulação dos textos sagrados e assegura, dá garantia, um poder espiritual e secular. As autoridades religiosas, tanto faz judaica, romanas ou anglicanas, protestantes, seja lá quais forem, até islâmicas também, muita gente criou tradições. Na judaica, romana e anglicana, fizeram vários expurgos na Bíblia, segundo seus respectivos interesses. Eu falei para vocês aqui, num programa anterior nosso também, para vocês que estão conosco, nosso programa está com um nível muito elevado, viu, meus ouvintes? Para vocês ficarem por dentro. Lembrando dessa citação aqui que eu estou falando para vocês agora, para ver como se mexe nos textos, eu falei aqui em programas anteriores para vocês, a tradução da Bíblia, por um exemplo, na época do rei Jaime, na Inglaterra, do século 17. Século 17 são os anos 1600, a época aí do Thomas Hobbes. E você pode encontrar essa observação que eu estou falando na página 30 do livro da Karen Armstrong, Uma História de Deus, editora das Letras, Companhia das Letras. Uma História de Deus, 4 milênios de buscas, editora Companhia das Letras, Karen Armstrong. Karen Armstrong, ela é doutora pela Universidade de Oxford. Ela é viva e é inglesa, logicamente. Trabalha lá na Universidade de Oxford. Neste livro, Uma História de Deus, 4 milênios de buscas, editora Companhia das Letras, página 30 do livro, vocês vão encontrar lá, a Karen fala isso mais ou menos. A tradução da Bíblia para o inglês, na época do rei Jaime, fizeram uma tradução errada, eles mesmos em inglês, onde se lia Mar Vermelho, ou melhor, eles traduziram por Mar Vermelho, mas é Sea of Reeds, que significa Mar dos Juncos, que na Bíblia também fala em Mar dos Juncos, e não Red Sea. Red Sea, red que é vermelho, reeds é juncos. E passou para o mundo ocidental, devido a esse erro de impressão na chamada Bíblia do rei Jaime, na Inglaterra do século XVIII, a primeira que foi traduzida ou com tradução em inglês. Então vocês estão vendo, a manipulação começa por aí. Conforme nós estamos falando hoje no nosso programa, o Leviatã de Thomas Hobbes e a manipulação dos textos sagrados. Quem está conosco até agora, eu sou o Daír Hamed Abujamra, professor de História Geral, Geografia Geral, jornalista também registrado, analista, comentarista, estudioso, pesquisador dos sagrados textos da Sagrada Torá, dos Santos Evangelhos do Antigo Testamento, do Novo Testamento e também do Sagrado Corão. Bom, no livro Leviatã de Thomas Hobbes, nós vamos encontrar uma série de coisas interessantes. Referindo às autoridades dos textos sagrados, o Thomas Hobbes fala o seguinte, escritor e filósofo do século XVII. O Antigo Testamento recebeu a forma atual no fim do cativeiro dos judeus na Babilônia. Está corretíssimo dentro da história. Pelas mãos do sacerdote Esdras. Quando trata no terceiro capítulo do Estado cristão, a terceira parte do livro Leviatã, Hobbes menciona o capítulo 14, que foi tirado da Bíblia, viu pessoal? A Bíblia católica e a Bíblia protestante não tem o capítulo 14 de Esdras. Sabe por quê? Porque São Jerônimo tirou no ano 341 ao traduzir os textos para o latim. Já já nós vamos ver quem é que traduziu para o grego, depois foi traduzido para o latim e depois foi traduzido
pelo rei Jaime, nos anos 1600 para o inglês, e nos anos 1500, segunda metade dos anos 1500, Martinho Lutero traduz para o alemão. Olha só que confusão. Até rimou, confusão com alemão. É isso aí, né? Meu Deus do céu. Bom, então, São Jerônimo tirou o capítulo 14, o versículo 21 e 45 do primeiro livro de Esdras, Antigo Testamento. Esses capítulos não estão nas edições da Bíblia Católica e nem protestante, então você não vai encontrar. Mas você vai encontrar no livro Leviatã. O Leviatã que está esgotado, você pode encontrar em algum sebo por aí. Procure, você que gosta de livros especiais, é muito importante esse livro, porque é do filósofo Thomas Hobbes, e ele é assim estudado inclusive na universidade também, em Sociologia e Filosofia e Política, o Thomas Hobbes. Bom, então nas Bíblias protestantes e católicas você não encontra esse versículo 14, porque ele foi tirado por São Jerônimo. Não está então na Bíblia católica, muito menos na protestante. Nesses versículos, Esdras se dirige a Deus nos seguintes termos: tua lei foi queimada, portanto ninguém conhece as coisas que fizeste, nem as obras que estão para acontecer. Mas, se encontro graça perante ti, envia o Espírito Santo até mim, e escreverei tudo o que foi feito no mundo desde o início, todas as coisas que foram escritas na lei, para que os homens possam encontrar seu caminho. Esdras narra a palavra de Deus a ele dirigida. Veio acontecer que depois de cumpridos 40 dias, o Senhor Altíssimo, louvado seja, falou e disse: o primeiro que escrevesses, publica-o abertamente, para que os dignos e indignos possam lê-lo, mas guarda os últimos 70, para que possas entregá-los apenas àqueles de entre o povo que sejam sábios. Os papiros da lei, o Pentateuco, viraram cinzas quando o templo de Jerusalém foi destruído e queimado pelo exército de Nabucodonosor. Não foi Nabucodonosor que entrou no templo, profanou o templo de Jerusalém e queimou, não, foram os soldados. Nabucodonosor estava sentado no trono assistindo tudo, não estava nem aí. Eram os seus generais, exércitos, soldados que morreram lá lutando. Nabucodonosor estava tranquilo no palácio, no trono. Então eles destruíram, gente. O exército de Nabucodonosor destruiu o templo de Jerusalém, meus amigos. Levaram a arca sagrada, as taças de ouro, o candelabro de ouro, as tábuas da lei recebida por Moisés no Monte Sinai. Levaram tudo, quebraram tudo, arrebentaram com tudo, levaram tudo para Babilônia. E o templo foi destruído e queimado, todos os rolos da Sagrada Torá. A Confissão de Esdras revela que o Antigo Testamento, relativo ao período do início do mundo até o ano 400 antes de Cristo, tal como conhecemos hoje, não é o texto original, se é que houve também algum dia um texto escrito ou ditado por Moisés. Então vocês estão vendo, né? E tem muita gente ainda que acredita, né? Que existe por aí a Arca da Aliança, os rolos da Torá. Os sábios judeus que viveram na Babilônia é que vão reescrever e organizar os textos da Sagrada Torá. A destruição, gente, de Jerusalém. Aliás, o Senhor Jesus já tinha previsto isso, né? Você lembra daquele episódio de Mateus, quando os apóstolos estão com Jesus? Jesus fala, olha para o templo e fala, isso aqui não ficará pedra sobre pedra. E os apóstolos, se ficaram para falar, Senhor, o que é isso? Esse bruta monte aqui de coluna de pedra, de mármore, granito, como é que vai ser derrubado isso aí? Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra. E realmente, com a invasão da Babilônia por Nabucodonosor, destruiu por completo.
Quanto ao tempo de Joel e Malaquias, profetizaram, não se torna evidente a partir de seus escritos muitos acontecimentos, mas examinando as inscrições ou títulos de seus livros, fica bastante claro que todas as escrituras do Antigo Testamento foram postas na forma que possuem após o regresso dos judeus do cativeiro da Babilônia e antes do tempo de Ptolomeu Filadelfo. Ptolomeu Filadelfo, que mandou traduzir para o grego por 70 homens que lhe foram mandados da Judéia para esse fim. Ptolomeu Filadelfo do Egito, que manda traduzir para o grego os textos da Sagrada Torá, que foram mandados da Judéia para este fim. Porque teve uma época, mesmo na época de Jesus, o grego era falado, era bonito falar grego. Mesmo os romanos tiveram muita influência dos gregos. Então falar latim e grego era coisa chique e bonita, como hoje. Hoje falar inglês, francês, o alemão, mais o inglês. O inglês é uma língua internacional. Na época de Jesus, antes de Jesus, depois de Jesus então está o apóstolo Paulo aí, né? O evangelho de João, o apocalipse de João, os evangelhos de Lucas foram escritos em grego, porque o grego era bonito, era chique, era falado grego, devido à influência grega, da cultura grega, desde Alexandre, da Macedônia. E se os livros apócrifos, que não são recomendados pela igreja, embora não como canônicos, mas como livros proveitosos para a nossa instrução, nesse momento merecem crédito, as escrituras foram postas na forma que lhes conhecemos por Esdras. O que você vê no que ele mesmo diz no segundo livro, capítulo 14, que não existe na Bíblia católica nem protestante, muito menos anglicana. Capítulo 14 do segundo livro, que o Thomas Hobbes cita, versículo 21 e 22, que eu li agora há pouco para vocês também. Esdras dirige-se a Deus, ao Senhor Altíssimo, louvado seja. Tua lei foi queimada, portanto ninguém conhece as coisas que fizeste, nem as obras que estão para começar. Tua lei foi queimada. Esdras falando com o Senhor. Esse capítulo 14 de Esdras, meus amigos, não tem na Bíblia e não tem na Bíblia protestante nem católica. Foi tirada por São Jerônimo, quando ele traduziu tudo do grego, que tinha aramaico, hebraico, traduziu tudo para o latim, que é a Bíblia atual que nós temos hoje. Muita coisa foi tirada. Então veja bem, Esdras conversando com o Senhor Altíssimo. Tua lei foi queimada. Isso aqui quem está falando, meus amigos, é Thomas Hobbes no seu livro Leviatã. Não sou eu não. É Thomas Hobbes, e Thomas Hobbes é peso pesado na filosofia, na sociologia, na universidade. Isso aqui não é brincadeira. É estudo verídico, verdadeiro. Thomas Hobbes é que cita. Você não encontra o capítulo 14 de Esdras na Bíblia. É citado somente no livro Leviatã, do grande Thomas Hobbes, filósofo inglês. Então Esdras conversa com Deus. Tua lei foi queimada. Foi queimada por Nabucodonosor. Nabucodonosor invade e destrói Jerusalém inteira, queima tudo, arrebenta com tudo, queima tudo. Entra no santo e no santo dos santos, seus soldados, e leva a Arca da Aliança, queima tudo. Sei lá se derreteu tudo na hora, o ouro. Levaram os candelabros, as taças, tudo para a Babilônia. Ciro da Pérsia mais tarde vai mandar devolver o que tinha ainda intacto, como o candelabro e as taças e outros utensílios em bronze. Meu Deus do céu, se Salomão visse isso, se Hiram Abif e Hiram de Tiro, Hiram Abif, que foi o escultor do templo de Salomão, perdeu tanto tempo
em fazer aquelas taças, aquelas bacias de bronze, de prata e de ouro e não sei mais do que, para embelezar o templo do Senhor. Imagina se Salomão vivesse. Salomão ia comprar uma briga com Nabucodonosor, porque Nabucodonosor queimou tudo, destruiu tudo. Mas vamos lá, vai. Então, oração de Esdras. Senhor Deus Altíssimo, tua lei foi queimada, portanto ninguém conhece as coisas que fizeste, nem as obras que estão para começar. Mas se encontro graça perante ti, Esdras falando segundo Thomas Hobbes, ninguém conhece as coisas que fizeste, nem as obras que estão para começar. Mas se encontro eu, Esdras, graças perante ti, Senhor Altíssimo, envia o Espírito Santo até mim, e escreverei tudo o que foi feito no mundo, desde o início, todas as coisas que foram escritas na lei, para que os homens possam encontrar teu caminho e para que possam viver aqueles que irão viver nos dias mais longínquos. E no versículo 45, que não tem na Bíblia também, nem na católica, nem na protestante, versículo 45 do segundo livro de Esdras, capítulo 14, versículo 45. E veio a acontecer que depois de cumpridos 40 dias, o Senhor Altíssimo, louvado seja, falou e disse: o primeiro que escrevesses, publica-o abertamente, para que os dignos e os indignos possam lê-lo, mas guarda os últimos 70, para que possas entregá-lo apenas àqueles de entre o povo que sejam sábios. É isto quanto basta acerca do tempo em que foram escritos os livros do Antigo Testamento. Os autores do Novo Testamento viveram todos menos de uma geração depois da ascensão de Cristo, e todos eles viram nosso Salvador Senhor Jesus, louvado seja, ou foram seus discípulos, com exceção de Paulo e Lucas. Em consequência, tudo que por eles foi escrito é tão antigo quanto a época dos apóstolos. Mas a época em que os livros do Novo Testamento foram reconhecidos pela igreja como seus escritos, não é uma época tão remota. Porque assim como os livros do Antigo Testamento não nos vêm de uma época mais antiga do que a de Esdras, e sob a direção do Espírito Santo de Deus, conseguiu os recuperar em Esdras, quando estavam perdidos. Assim também os do Novo Testamento, cujas cópias eram muitas, nem facilmente poderiam estar todas nas mãos de uma só pessoa. Não podem datar de uma época mais antiga do que aquela em que os dirigentes da igreja os reuniram, aprovaram e nos recomendaram como sendo os escritos desses apóstolos e discípulos, cujos nomes são designados. E depois veio aí o período da Idade Antiga, onde os primeiros padres da igreja vão reformular, vão brigar, vão tirar texto, vão colocar texto. Isso vai ser uma briga danada. Então, meus amigos, vocês estão vendo nosso programa de hoje aqui sobre a análise do livro O Leviatã, de Thomas Hobbes, e essas intervenções aí dos textos sagrados, que ninguém comenta, que ninguém fala nada. Ora, se Nabucodonosor invadiu Jerusalém, queimou tudo, destruiu o templo de Jerusalém, acabou com tudo, levou os judeus pobres cativos para a Babilônia, e os de classe mais elevada também. Os profetas foram, os reis foram também. Os reis de Israel foram cativos para a Babilônia. Muita gente teve um tratamento até muito fino por Nabucodonosor, porque muitos eram versados nas leis. Os judeus de classe mais elevada tiveram um certo respeito por Nabucodonosor e se adaptaram à vida e ao estilo babilônico, e vão aprender também os costumes e o paganismo da Babilônia. Muita gente vai misturar o paganismo da Babilônia com os sagrados textos e o Senhor de Israel. Vai haver muita mistura, e o Senhor Deus vai mandar castigo toda hora em cima do povo eleito, do povo antigo. Então vocês estão percebendo, mais um livro para vocês aí que gostam de história, de filosofia,
Só que é dificílimo esse livro, eu não recomendo. Thomas Hobbes, o Leviatã. O Leviatã é esse monstro que aparece na Bíblia no livro de Isaías. Thomas Hobbes, ele pega esse nome, Leviatã, para organizar a sua teoria do Estado, a sua teoria sociológica, filosófica e política, que nós estudamos na universidade em História e também em pós-graduação em Sociologia e Política Nacional e Política Internacional, assim como o livro Maquiavel, Príncipe de Maquiavel. O Thomas Hobbes é estudado em Teoria do Estado na universidade em pós-graduação, na disciplina de Sociologia e Política. Então não é brincadeira, gente. São assuntos muito sérios. Então, este livro, o Leviatã, de Thomas Hobbes, é um livro muito importante, só que é um livro bastante difícil, que você tem que ter um certo estudo, um certo conhecimento para poder entendê-lo. E conhecer a história também, filosofia, senão você não vai entender. Você tem que conhecer a filosofia platônica, a filosofia aristotélica, para você poder entender também Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. Senão você não vai entender a Igreja Católica, muito menos a Bíblia, muito menos a Bíblia protestante. Porque o próprio Lutero também reformou bastante. Lutero também reformulou bastante os Sagrados Textos quando ele traduziu para o alemão. Ele tirou e modificou alguns sacramentos da Igreja Católica. Apesar de Lutero ser também padre agostiniano, que entendia muito bem o grego, o aramaico, o hebraico e o latim, logicamente. Então eles mudaram bastante os textos. Para vocês irem vendo, para vocês irem se acostumando e vocês irem ficando por dentro conosco aqui no Discutindo a História. Fique por dentro, onde você vai vendo que você não pode mais continuar sendo enganado. Os nossos séculos são séculos da verdade, os séculos em que vem à tona essas verdades. E o fato mais interessante que eu falei para vocês, quem está conosco aqui desde o começo do nosso programa, é a tradução da Bíblia para o grego, daquilo que restou, daquilo que se tinha, que os judeus nobres, judeus de classe elevada, judeus que conheciam o hebraico, o aramaico e o grego também, logicamente, traduziram tudo para o grego. Tem cabimento, gente? Como é que você traduz da língua sagrada do Senhor Altíssimo, hebraico, dado no Monte Sinai a Moisés, mas que Nabucodonosor destruiu tudo no templo de Jerusalém, quando ele ataca Jerusalém e leva mais a escravidão do povo de Israel, pelos crimes que Israel estava cometendo, pela idolatria que Israel estava cometendo. O Senhor Deus Altíssimo, louvado seja, castiga o próprio povo, que era o povo amado de Deus, que era a esposa de Deus, Israel, e o noivo de Israel é o Senhor Altíssimo. Mas o Senhor Altíssimo castigou Israel devido ao paganismo que Israel estava vivendo, e incentivou o coração de Nabucodonosor, a Babilônia, a invadir e destruir Jerusalém por completo. Morreu gente que não foi brincadeira, queimaram tudo, queimaram o templo, destruíram tudo. E antes de Ptolomeu Filadelfo, os textos foram reorganizados e traduzido tudo que se tinha para o grego, por 70 homens judeus de grande cultura, que vão traduzir e reorganizar os textos do Antigo Testamento. É chamada a tradução dos 70. A tradução dos 70, tudo traduzido para o grego. E nessa tradução do grego, gente, quanta coisa foi perdida. Porque um adjetivo, um substantivo, um verbo no hebraico, muitas vezes não tem uma correspondência forte no grego. Precisa arrumar uma outra palavra no grego para você poder entender ou traduzir aquilo. Depois, quando São Jerônimo faz a tradução para o latim, no ano mais ou menos 340, 341
depois de Cristo, Idade Antiga, quando é traduzido a Vulgata Latina, São Jerônimo vai ter que traduzir do grego e vai desprezar todos os textos que não eram interessantes para o cristianismo romano. Todos os textos que não eram interessantes para o cristianismo romano, segundo São Jerônimo, que teve autorização, se não me engano, pelo Papa Inocêncio III. Ele deu carta branca para Jerônimo traduzir tudo para o latim. E criou-se então a chamada Vulgata, ou a Bíblia Sagrada Latina Vulgata da Igreja Católica Apostólica Romana, desde o ano 340 até hoje. Que ela foi traduzida depois do latim para vários idiomas. Inclusive Lutero, que vai traduzir também esta Vulgata para o alemão. E depois, mais tarde, aí também nos anos 1600, na época do rei Jaime na Inglaterra, vai ser traduzida para o inglês. A tradução em inglês, reformulação em inglês da Sagrada Bíblia, onde eles vão cometer vários erros que eu já comentei com vocês aqui. Um dos erros é justamente a tradução, além de outros erros bárbaros que tem, a tradução de Mar de Juncos por Mar Vermelho, que não é Mar Vermelho, mas é Mar de Juncos. Inclusive a Sagrada Bíblia Católica fala muito bem. Vocês foram ver lá, os judeus atravessaram o Mar de Juncos, e não Vermelho, não Mar Vermelho, Mar de Juncos. Está lá muito bem na Bíblia Sagrada e na Bíblia aí também protestante. Vocês podem encontrar lá. Então, meus amigos, foi preciso esses 70 judeus de grande sabedoria que vão traduzir os sagrados textos para o grego. E também, não precisa nem falar, o apóstolo Paulo, São João Evangelista, São Lucas, São Marcos vão escrever também os seus evangelhos em grego. O Evangelho do Espírito, o Evangelho de João, João Apóstolo, João amado, o discípulo amado, João vai escrever o seu quarto evangelho em grego e também vai escrever o Apocalipse em grego, tudo em grego, depois que vai ser traduzido para todos os idiomas. Por quê? Porque naquela época era o grego que era falado em toda aquela região do Oriente. E também João ficou preso na ilha de Patmos, na Grécia. Logicamente era usado o grego. Então ele vai escrever os seus textos, as visões que ele teve em grego. Então quando você pega hoje o Santo Evangelho, a Bíblia nossa em língua portuguesa, você acredita em tudo aquilo que está em língua portuguesa. Tudo que está ali em língua portuguesa. Mas você não sabe que teve essa mexida toda. Agora vocês estão sabendo. E muita gente pergunta, ué, escuta, e daí como é que fica? Como é que fica? Fica assim, presta bem atenção. O ser humano tem a luz crística dentro dele. A luz crística é a presença de Deus que está nele. Lembram-se quando Moisés sobe ao Monte Sinai? E Moisés fala, Senhor, quando eu descer do monte, o povo vai me perguntar, escuta, mas como é que é o nome de Deus? Você foi lá falar com Deus, o que eu vou falar para eles? Então a intuição veio para Moisés. Eu sou o que sou, o eu sou. O eu sou está em mim. Ou seja, a luz crística que está dentro de cada ser humano. Essa luz crística é a centelha divina que está dentro do ser humano. E toda a humanidade vai chegar nesse grau crístico. Quando toda a humanidade chegar nesse grau crístico, haverá então a paz no planeta. E todos serão Cristos. Todos serão de luz. Porque essa fagulha, essa centelha divina que está dentro do ser humano, ele ainda não aprendeu a trabalhar com ela. O ser humano acha que está fora dele. Então ele acredita naquilo que os outros falam, sem estudar, sem pesquisar. Então ele acredita no que o Papa fala, no cardeal, no bispo, arcebispo,
no patriarca, no apóstolo, no pastor, no ancião, no obreiro, no diácono, na diaconisa, na bispa, no bispo, no sheik, no imã, no rabino. E quando é que você vai acreditar em você? As coisas acontecem dentro de você. O livro do conhecimento, que é o 4º livro, que foi revelado em Istambul, na Turquia, ele afirma isso. O desenvolvimento da centelha divina dentro do ser humano. O ser humano tem poder de milagre dentro dele. O milagre não está fora, o milagre está dentro, por causa da fé. Essa força que está dentro do ser humano, não é o outro que faz o milagre em você. É você que tem sua fé. Isso até que as igrejas trabalham bem. Tanto a igreja católica, como as denominações protestantes, até que trabalham bem. Você tem fé? Então ajoelhe e faça a oração comigo. Pela sua fé. Porque se você não tiver fé, você não vai conseguir o que você quer. Então você tem que acreditar. Esse acreditar em você mesmo, não fora. Deus não está fora, Deus está dentro. Pessoal, vocês lembram do Evangelho de João, que é o Evangelho do Espírito? No capítulo 4 de João, quando o Senhor Jesus, louvado seja, conversa com a samaritana. Em determinado ponto da conversa do Senhor Jesus com a samaritana, louvado seja o nome santo do Senhor, porque os samaritanos adoravam a Deus no Monte Gerizim, porque houve briga dos samaritanos e os judeus de Jerusalém. Até hoje, os samaritanos seguem os 5 livros da Torá. Eles vivem numa comunidade no interior de Israel. Até hoje, eles têm briga com os judeus ultra-ortodoxos. Bom, e a samaritana, na conversa com Jesus, determinado ponto da conversa, o Senhor Jesus fala para ela: haverá tempos em que adorará a Deus em espírito e verdade. O que é adorar a Deus em espírito e verdade? Em espírito é dentro do homem, dentro do ser humano, que é o templo de Deus. Isso que a maçonaria fala. No próximo programa eu vou falar sobre a maçonaria também. Então nós somos o templo de Deus. Haverá tempo em que se adorará a Deus em espírito e verdade, que Deus está dentro de vocês. Jesus fala isso também no Evangelho de João. Está claro lá. Vós sois deuses. Deus está dentro de vocês. Vocês podem realizar coisas maiores do que eu, que vocês têm a força crística dentro de vocês. Eu estou dentro de vocês. A centelha divina está dentro do ser humano. Só que o ser humano não se deu conta disso ainda. Ele vai pedir para o outro rezar para ele. O outro vai orar por ele. O outro vai fazer as coisas por ele. E ele fica sentado olhando para as paredes. Então Jesus lá com a samaritana, no Evangelho 4 de João, haverá tempo em que se adorará a Deus em espírito e verdade, e não em templos de pedra. Está bem claro no Evangelho, hein? Foi a tradução do grego. Do grego para o português. E do grego para todos os outros idiomas. Se é mentira, se é verdade, não interessa. Mas está lá essa verdade. E não deuses dentro de pedras, que são as igrejas. Porque tem gente que acha que sai da igreja, Deus não está vendo mais. Você só ora a Deus dentro da igreja, que é de pedra. Sai da igreja, Deus não está vendo, você pode cair na gandaia. Mas está lá, na conversa com a samaritana. Haverá tempo que adorar-se a Deus, espírito e verdade, e não dentro de templos. Porque o Senhor Jesus deu até uma advertência samaritana. E qual foi a advertência maravilhosa, ouvintes? Presta bem atenção agora, hein? Que está vindo aqui para mim o Evangelho de João. A advertência do Senhor Jesus: não é em Gerizim que vocês vão adorar a Deus, mas em Jerusalém. Não é em Jerusalém o templo de Jerusalém, meus amigos. Não é em Jerusalém a cidade santa do templo de Jesus. Não. Mas é o templo de Jerusalém, porque é de Jerusalém, é da Judeia que vem a salvação, porque a salvação é o Senhor Jesus Cristo, louvado seja. Esse é o significado. Haverá tempo que adorar-se a Deus em espírito e verdade.
Mas não essa verdade para você, samaritana, que adora a Deus no Monte Gerizim. Mas a verdade vem dos judeus, a verdade vem de Jerusalém. E de Jerusalém, quem é o grande templo judaico? É o Senhor Jesus, louvado seja. E não em Gerizim. Porque a salvação vem dos judeus. Jesus estava deixando claro. A salvação vem dos judeus, porque ele era judeu. Só que ele foi rejeitado pelos seus iguais. E os gentios é que vão acatá-lo pelo mundo todo. Conforme diz aí o apóstolo Paulo, que faz a pregação aos gentios do planeta todo. Mas o Senhor Jesus deixa claro, a salvação vem dos judeus, que era ele, judeu Jesus, só que a turma estava rejeitando. Essa conversa bonita, maravilhosa com a samaritana, seja alegoria ou não seja alegoria, não interessa. Mas é uma maravilha que está aí, mostrando dessa grande personalidade, que é o Senhor Jesus, louvado seja. Então vocês estão vendo, né? Enquanto o ser humano não descobrir a centelha divina dentro dele, não dá. E o nosso programa também não dá mais, porque está terminando. Está acabando o nosso programa aqui, discutindo a história. Fique por dentro comigo, Odair Hamed Abujamra. Que programão, hein, gente? Olha, esse programa aqui, nós devíamos mandar para o planeta todo, em todos os idiomas. Até para o Santo Padre, o Papa, ouvir também. O Papa precisava ouvir. Bom, encerrando o nosso programa, pessoal, nós comentamos hoje algumas coisinhas aqui. Eu vou voltar ainda no assunto, num outro programa, do livro de Thomas Hobbes, maior filósofo inglês do século XVII, os anos 600. Filósofo, escritor, Thomas Hobbes, no livro Leviatã, onde ele conta essas verdades, destruição do templo de Jerusalém, onde foi queimada aí os textos sagrados, e depois Esdras reescreve, logicamente, os textos no hebraico, claro. Depois foi tudo traduzido para o grego, pelos 70 sábios judeus. Veja bem, 70 sábios judeus traduziram tudo para o grego e eram judeus, porque eles eram judeus gregos. Eles entendiam o hebraico também, mas eles traduziram para o grego. É a chamada tradução dos 70, porque tiveram que reunir tudo aquilo que foi perdido no cativeiro da Babilônia. Falou, turma? É isso aí. Muito obrigado por hoje. Nosso programa vai ficando por aqui. Odair Hamed Abujamra, professor de História Geral, Geografia Geral, com pós-graduação e especialização em Globalização, Sociologia e Política Internacional. Também jornalista registrado, analista, comentarista do Sagrado Texto, Sagrado Torá, Sagrados Evangelhos, Novo Testamento, Sagrado Corão. Nós vamos ficando por aqui, pessoal. Tenham vocês sempre boas semanas, sejam felizes e procurem a centelha divina dentro de vocês. Porque o Cristo, a luz crística, está dentro de todos nós. Só que nós temos o costume de procurar fora. Então lembra do Evangelho, dá uma lida no Evangelho de João capítulo 4, a samaritana, o Senhor Jesus conversando com a samaritana. E mais o que eu falei hoje, vai complementar para vocês. Vai avivar o vosso espírito. Falou, turma? Muito obrigado a vocês, tenham todos bom fim de dia, bons dias, boas noites, sejam felizes nos seus trabalhos, com muita prosperidade para todos, agora e sempre. Sejam felizes e até o próximo programa. Muito obrigado a todos. Ouviram na rádio web Holonomia, Odair Abujamra discutindo a história. Fique por dentro. Continue aqui, hein, com a nossa programação.